Pessoal, muito bom estar com vocês num dia tão especial. 500 anos da Reforma Protestante. E muitos de nós, embora sejamos fruto dessa reforma, não entendemos o contexto que ela se deu, não entendemos a importância dela na nossa história. O conhecimento da palavra de Deus estava nas mãos do clero. A Igreja Católica detinha o conhecimento, mas naquele contexto, a Igreja se corrompeu e ela passou mais a ser uma organização que exercia poder político do que uma organização que pastoreava ovelhas. Nesse contexto, uma série de corrupções começaram a acontecer para manutenção do poder. Qualquer semelhança com os nossos dias terá sido mera coincidência. E a gente entende o que Deus começou a fazer, livrando o seu povo da ignorância. A Bíblia só era permitida ser lida pelo clero, ela era escrita em latim. Então muitas pessoas não tinham, a maioria das pessoas não tinha acesso à verdade da palavra de Deus. E aquelas pessoas que estudavam a Bíblia, tinham acesso à Bíblia, eram apenas as pessoas que tinham cultura, que tinham aprendido a ler e escrever. E mesmo assim, o acesso às Escrituras era algo mais limitado. Nessa tarde nós conversamos sobre algumas mulheres importantíssimas na Reforma Protestante, e a gente estudando sobre a vida dessas mulheres na Reforma, a gente vê que elas tinham uma característica em comum. Todas elas, diferentemente da maioria das meninas da sua época, aprenderam a ler e a escrever ainda crianças. E uma delas, o próprio pai deu a Bíblia para ela quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à medida que os reformadores foram tendo conhecimento das Escrituras, eles começaram a entender, o que está aqui é uma coisa, e o que está sendo praticado é outra coisa. E através desse movimento maravilhoso e libertário, a Bíblia chegou até as nossas mãos. Hoje você tem uma Bíblia aí, não tem? Você pode levantar a sua Bíblia assim, ó. Isso é um privilégio que chegou até nós por causa da Reforma Protestante. Hoje nós temos acesso à verdade, mas por incrível que pareça, uma realidade revelada nessa palavra que diz: o meu povo perece porque falta conhecimento, ainda continua acontecendo, porque a Bíblia está nas nossas mãos, traduzida no nosso idioma, e ultimamente uma linguagem ainda mais acessível, né? Quem tem a oportunidade de ler a NVI, por exemplo, não tem desculpa, você entende agora claramente. Não foi traduzida apenas para o nosso idioma, mas para o nosso contexto cultural. Então hoje você tem uma clareza muito maior do que a Escritura está dizendo. E as 5 solas, aquilo sobre o qual a reforma acontece, ela diz para a gente: só a fé, só a graça, só as Escrituras, só Cristo e só a Deus a glória. E se a gente olhar só para esses 5 fundamentos, a gente percebe que mesmo na nossa realidade hoje, um tanto de coisa esquisita está no nosso meio. Um tanto de evangelho diferente surgiu. Não é bem assim. Não, porque a Bíblia diz isso, não, mas a Bíblia, sabe, eu já ouvi de gente crente, de gente que está há anos na igreja, falou assim: a Bíblia é um livro muito engessado. Olha aqui, se ela é engessada ou não, foi ela que chegou até aqui. Deus protegeu a palavra dele até aqui. Tantas tentativas de extinção da Bíblia, tantas tentativas de distorção da Bíblia. E nós fomos alertados: quem acrescentar alguma coisa a essa palavra seja anátema. No entanto, a gente está querendo torcer a Bíblia para caber nas nossas conveniências.
E no Brasil, então, onde a fé é misturada com tanto de sincretismo religioso, misticismo, eu até entendo quando há uma interpretação diferente da mesma palavra, da mesma escritura, mas tem coisa que não está na Bíblia e o povo fala que está na Bíblia. Sabe, uma dica: faça a sua parte, eu te ajudarei. Não é versículo bíblico, é ditado popular. Mas a gente fala algumas coisas como se fosse a palavra de Deus. Então a gente continua tropeçando por não conhecer as Escrituras. E a coisa linda da reforma é que as pessoas tinham uma sede tão grande de conhecer a Deus, que elas se debruçavam horas e horas sobre as Escrituras, para estudar, para entender. E pelo Espírito de Deus, a revelação da verdade vinha à tona. Então Martim Lutero lê: o justo viverá pela sua fé. Está lá em Abacuque. Uau! Uma palavra tão simples, que a gente tem tanto acesso, e de repente ela abre um novo caminho. Será que nós precisamos de uma reforma hoje? E a gente pensa que a reforma que precisa ser feita é nas instituições. Não, gente, a reforma que precisa ser feita, ela precisa ser feita no cristianismo que nós estamos praticando. Porque igreja não são essas colunas, igreja não é esse chão, igreja não são essas paredes, igreja sou eu e você. A igreja que transborda, a igreja que anda pelas ruas, a igreja que abraça as crianças, a igreja que acode o necessitado. Ou a igreja que vem à igreja e só quer receber. Se falasse que era o culto do milagre, da prosperidade, estava talhado de gente por aqui. Se corresse a notícia que eu tenho dom de maravilha, que eu curo enfermo, estava aqui lotado. Eu não curo, mas Deus cura. Busca o Deus, dono da bênção, que Ele vai te abençoar. Mas não busca Ele por aquilo que Ele pode te dar, busca por quem Ele é. A gente está vivendo hoje o evangelho do receba. Eu venho para a igreja e eu trato a igreja como se a igreja fosse um supermercado. Ah, eu venho. Se tiver bom, eu fico. Se não tiver bom não, eu vou embora. Se essa igreja me faz sentir bem, eu fico. Se essa igreja tem uma palavra poderosa, eu fico. Ah, se o louvor é bom, eu fico. Se tem ar-condicionado, eu fico. A igreja não é salão de beleza. A igreja não é farmácia, não é supermercado. A igreja é o lugar onde os santos se reúnem para perguntar: o que você está precisando? Eu sou a igreja e eu estou aqui para ser solução. Eu sou a igreja e estou aqui para ser resposta. Eu sou a igreja e eu sou incompleto. E eu estou aqui porque eu preciso de você também. Eu sou a igreja, então eu estou aqui para comungar com os santos e adorar junto ao Senhor. E se essa igreja não é boa, então eu quero que ela fique boa. E o que eu posso fazer para ajudar a melhorar essa igreja? Onde eu posso servir? Em que eu posso ser útil? Nós vivemos um momento complicado, onde nós queremos apenas receber. Nós queremos ser abençoados. E Deus quer nos abençoar. Mas que coisa desagradável é quando a gente, como pai, chega em casa, como mãe, chega em casa depois de uma viagem de dias ausente. Você está morrendo de saudade dos seus filhos. Você quer dar um abraço neles, um beijo neles, sentir o cheirinho deles. E quando você chega em casa, depois de dias, e o filho vem: o que você trouxe para mim? Eu acho que de vez em quando Deus deve se sentir assim conosco. Ele manda Jesus para nos reconciliar com Ele, ou seja, para voltar a ter relacionamento conosco, mas a gente não quer relacionamento, a gente quer os R$5 que está no bolso. A gente vai para Deus querendo vasculhar os bolsos de Deus, querendo ver o que tem nas mãos de Deus, o que eu vou ganhar nessa. E quando a gente está seguindo Jesus e alguma coisa dá errado na vida, a primeira coisa que a gente ergue para Deus é: mas eu estou te seguindo, por que isso aconteceu comigo? Eu estou te adorando, por que isso aconteceu na minha casa?
Jesus não falou que seria fácil. Ele não falou que ele era Papai Noel. Ele não falou que era o gênio da lâmpada. Ele só falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. Que parte disso que a gente não entendeu, gente? Que evangelho meio a boca é esse que a gente está vivendo? Eu não sei vocês, mas eu não estou satisfeita com o meu cristianismo. Eu quero mais. E eu não quero mais de mim, eu quero mais dele em mim. Quanto menos de Helena, melhor. Eu quero deixar um versículo só, 2 versículos no seu coração. Nós precisamos de reformar o nosso cristianismo. Nós estamos vivendo um momento delicado na nossa história. E não só o Brasil, mas o mundo. Nós estamos entrando numa era de escuridão e de uma nova ordem mundial sobre nós. Uma ditadura sexual vem sobre nós. E a gente está vendo mais do que nunca o inferno se levantando contra a infância. Mais do que nunca, gente. Eu não sei se vocês percebem isso. Toda primeira quarta-feira do mês eu lidero um culto lá na Lagoinha que chama Fé Meninas. Nos últimos meses, Deus tem me levado a ter um momento de intercessão com as mulheres pela nossa casa, pela nossa igreja e pelo nosso país. Então nós dobramos os joelhos e oramos pelos nossos filhos, oramos pelos relacionamentos, pelos casamentos, pela cura da nossa casa, oramos pela cura da nossa igreja e oramos pela cura da nossa nação. E no último culto, veio um clamor tão grande sobre mim, um temor tão grande, uma intercessão, um clamor pelas crianças, para a defesa das crianças, para Deus ter misericórdia das crianças, para Deus se levantar em defesa das crianças no Brasil. 2 dias depois, eu orei na quarta, nós oramos na quarta. Na sexta-feira, aquele homem, movido pela dor, pela doença e certamente pelo oportunismo de Satanás, entrou em uma creche em Janaúba e incendiou um tanto de crianças. Eu continuei gemendo, chorando, e aí na semana passada, eu chego em Goiânia para ministrar numa igreja. O pastor da igreja onde eu ia ministrar, ia me pegar no hotel, eu e o João, ele e a esposa, que nós já conhecemos, iriam passar no hotel para nos buscar. Nós já estávamos prontos para sair para almoçar, quando o pastor liga e fala: eu tive um problema, uma criança da minha igreja foi baleada. E eu vou precisar de ir para a escola. Ele foi baleado na escola. Eu estava na igreja onde a mãe daquele menino que foi morto, o João Pedro, uma das crianças que foi assassinado pelo colega, eu estava na hora que o crime aconteceu, eu estava naquela igreja, eu vi a dor latente daquela mãe, eu fui estar com ela. Eu nunca vi tanta dor numa mãe, num ambiente. Foi uma coisa dificílima para mim. Mas eu pensei: Deus, isso não foi por acaso. Deus está nos despertando. E eu me lembro que no Femininas eu terminei falando: não ore só pelos seus filhos. Nós somos egoístas até na oração, a gente ora pelos nossos. Não ora só pelos seus filhos, não ora só pelos seus sobrinhos. Ora pelos filhos dos vizinhos, ora pelas crianças do seu bairro, ora pelas crianças da sua igreja, ora pelas crianças que passarem por você na rua, ore pelas crianças nos sinais de trânsito. Ore, 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 ore. Porque Satanás se levantou contra essa geração, porque ele está sentindo o cheiro dos avivalistas que estão sendo gerados em Deus. Faraó se levantou contra a geração de Moisés para matar. Herodes se levantou contra a geração de Jesus para matar. Por que Satanás se levantou com tanta fúria contra as crianças? Só que na vida de Moisés teve uma Joquebede.
Uma mãe que não obedeceu, uma parteira que não obedeceu à ordem do rei, uma mãe que não cedeu, que escondeu o seu filho enquanto ela pôde, e quando ela não pôde mais esconder, ela passou betume, ela preparou um cesto para que a água não entrasse ali, ela protegeu o seu filho como ela pôde proteger, e ela colocou ele no Nilo, aos cuidados do Senhor. E o Senhor usou a própria filha de Faraó para instruir Moisés em tudo que ele precisava ser instruído para o chamado que ele tinha. Ou seja, Deus usou até aquela circunstância difícil a favor de preparar o seu libertador. Da mesma maneira, na vida de Jesus teve um José. Ele era o filho de Deus? Era. Mas ainda assim Deus instruiu: José, pegue a criança, pegue a mãe e fique no Egito. Os magos vieram trazendo provisão. E para que aquela provisão? Para a fuga de Jesus. Deus quer usar eu e você como José. Quer usar eu e você como Joquebede. Quer usar eu e você como os reis, os magos do Oriente. Deus quer usar o nosso dinheiro, as nossas finanças, o nosso betume, a nossa cesta, a estratégia que Ele vai nos dar para preservar uma geração de libertadores. Aquele menino que foi morto, gente, era o menino que estava dentro da igreja. A mãe dele era uma das organizadoras do congresso que eu fui pregar. Segundo o pastor, era um menino dócil, amoroso. E nas redes sociais, 13 anos. E nas redes sociais, na semana que ele morreu, ele escreveu: aprendendo como se fosse viver para sempre, vivendo como se fosse o último dia. E eu pensei: Deus, o João Pedro não morreu em vão. Ele morreu como uma semente, para nos despertar para a necessidade de nós olharmos para os Moisés, os Jesus do nosso tempo, que Satanás está tentando matar. Nós somos a igreja, e nós temos que nos levantar em nome de Jesus, como José, como Joquebede, para defender a infância, para livrar uma geração inteira das garras de Satanás. E isso vai acontecer em várias frentes. Isso vai acontecer na educação. Você é educador? Deus quer te usar na educação. Isso vai acontecer na política. Você é político? Deus quer te usar na política, nas políticas públicas, na maneira como a gente faz política. Mas, sobretudo, Deus quer nos usar dentro de casa. Me irrita profundamente quando eu vejo um crente falando assim: ah, mas o que a gente pode fazer? Só orar, né? Só orar? Só orar? Se você não crer na oração, queima a Bíblia, gente. Vai viver outra religião. Porque há poder na oração. Há poder na oração. Por que Deus levantou Moisés? Porque o povo do Egito clamava por um libertador. Por que Deus levantou Jesus? Porque o povo de Deus clamava por um libertador. Onde há oração, vem a providência de Deus. Onde tem um clamor do povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, tudo, se humilhar, orar e buscar, é uma coisa só, gente. E quando você ora, você se converte dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei. Ouvir o quê? O que ele vai ouvir se a gente não fala? Como Deus vai ouvir se a gente não ora? Nós somos um exército poderoso, todo mundo armado e perigoso, mas todo mundo com a arma embanhada. E dando murro. Você tem um sabre de luz. Quem assiste o Star Wars aqui? O lado negro da força está avançando. Todo mundo com sabre de luz na bainha, mas todo mundo, em vez de se arrancar, vum, zum, zum. Não, fica todo mundo só na briguinha, dando murro em ponta de faca.
A nossa batalha não é contra carne e sangue. O nosso inimigo não é o governo, não é a política, não são esses ativistas pirados. Eles são todos massa de manobra do diabo. O diabo está fomentando o ódio. Vira extremista de um lado e de outro. Os crentes estão virando ativista. Não, seja engajado. Seja amoroso. Seja comprometido. Seja cheio de amor, discirna o seu verdadeiro inimigo. O seu inimigo não são aquelas pessoas que o diabo está usando. Então como é que você vence o diabo? Com blá blá blá? Você vence o diabo com a autoridade do alto sobre você. E a autoridade do alto só desce sobre você quando você dobra o seu joelho, põe a sua boca no pó, se humilha e busca as estratégias de Deus. A reforma tem que acontecer na nossa mentalidade. Que dizemos que acreditamos que o Senhor é todo poderoso, mas não ativamos esse poder pela oração. Nosso show gospel continua cheio, mas as reuniões de oração continuam vazias. Por quê? Por que as vigílias estão sendo extintas? Na minha época de adolescente, o que mais tinha era vigília para a gente ir. O povo virava a noite adorando a Deus e clamando, adorando a Deus e clamando. Eu sou de uma geração que orou pelo Brasil. O Diante do Trono e outros grupos, Deus levantou para conclamar a nação. Orem pelo Brasil. E nós oramos e nós choramos, e Deus fez muitas coisas boas no Brasil. A imagem do Brasil lá fora foi mudada. O povo de Deus orava e semeava. A igreja cresceu absurdamente. A igreja teve uma explosão, e o Brasil orando, e a gente se humilhando, e a gente se arrependendo. O carnaval começou a ser enfraquecido. A imagem do Brasil no exterior mudou, mas a gente agora a gente está bem. O dólar caiu. Vamos viver a nossa vida. A nossa vida a gente vai desfrutar na eternidade. Aqui é campo de batalha. Deus vai prover os oásis no deserto, o Elim no deserto, palmeiras e fontes, mas para a gente recuperar a força e continuar. Mas o povo encontra um Elim no meio do deserto e pensa que é Canaã. E começa a se envaidecer. E começam as vaidades, e os ministros de louvor começam a ser pop gospel. E aí tem que vir o juízo de Deus, exatamente como o povo de Israel, para que a igreja se arrependa, se volte para o Senhor, e para que Ele mude a nossa sorte. Então vamos nos levantar em oração, em jejum, em arrependimento. Vamos começar a fazer o que os reformadores estavam fazendo, vivendo a essência do Evangelho. A salvação é só pela fé e pela graça. Não é mérito nosso. Nós não somos melhores do que outros. O outro está vivendo no pecado. O outro é Gente, quem é que te autorizou a julgar o pecado do outro? Quem diz que ser gay é pior do que ser mentiroso? Quem diz que ser fofoqueiro é pecado leve e ser lésbica é pecado grave? Só se for para a gente, porque para Deus é pecado. E tudo nos separa dele. Mas a gente começou a qualificar. Esse pecado é mais grave, esse não. Esse pecado me leva para o céu e esse pecado me leva para o inferno. Sério? Eu comentei isso com as mulheres e vou voltar a comentar com vocês. Eu gosto de quando Pedro chega para Jesus e pergunta para Jesus: e quanto a João? Jesus vira para Pedro e fala assim: que te importa? A gente está tão preocupado com o pecado do outro. Cada um de nós vai ter que prestar contas diante de Deus das nossas escolhas, dos nossos pecados. Cada um de nós vai responder diante de Deus. Cuida da sua vida e do seu pecado. Combata o seu pecado. Luta contra o seu pecado. E deixa que o pecado do outro, o outro se acerta com Deus. Nós estamos aqui para mostrar: esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Quem te instituiu o juiz? O Senhor falou: não julgue,
Porque com a mesma severidade que você julgar, você será julgado. Com a mesma régua que você medir, você será medido. Só existe um justo juiz. Só o Senhor sabe o que levou aquela pessoa para aquele lugar. Só a pessoa, só Jesus, só Deus sabe por que uma pessoa tem um problema na identidade sexual. Só Deus sabe. A história por trás de cada uma das nossas lutas e vulnerabilidades. Portanto, só Deus julga. Deus também conhece a nossa picaretagem, a nossa preguiça e a gente tentar torcer a palavra para caber no nosso jeito de viver. Nós responderemos individualmente diante de Deus. Eu não posso responder nem pelos meus filhos que eu gerei. Eles responderão diante de Deus. Cada um de nós é responsável diante de Deus. Então cuida da sua vida. Jesus falou claramente: que te importa, Pedro? O que eu vou fazer de João? Como eu vou levantar João? Se eu vou usar João? Se João é bonzinho, se João é malzinho? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. E Jesus continua dizendo para mim e para você: que te importa o fulano? Que te importa o ciclano? Você não trata um fruto podre. Você vai na raiz de uma árvore doente. Isso tudo que está acontecendo na nossa sociedade hoje é só efeito colateral. De mulheres que abriram mão de ser mães. De homens que não assumiram suas responsabilidades. Covardes. Pais que não foram pais, mães que não foram mães, maridos que não foram esposos, mulheres que não foram esposas, egoístas, centrados no próprio umbigo, terceirizando a educação dos filhos, entregando para a Xuxa discipular, para a televisão cuidar. O discipulado do inferno foi entrando, mas põe na frente da televisão que neném não perturba, né? Igual hoje você faz com os tablets e o celular, o filho da televisão e do computador. Recentemente eu recebi o depoimento de uma mãe. E ela falou comigo: minha filha de 2 anos dava ataques de raiva. E ela batia a cabeça na parede quando ela se frustrava com qualquer não. E eu custei a entender que o que causou isso fui eu, que coloquei o celular na mão dela para ela não me encher a paciência enquanto eu dirigia. Virou um vício, um super estímulo no cérebro que não está preparado para ter tanto estímulo. Ela viu o quê? Desenhinho, inocente. Mas é muita informação, é muito estímulo para uma criança tão pequena. E ela começou a ficar irritadiça, nervosa. E quando ela ficava frustrada, ela começava a bater a cabeça na parede. Deus me deu um start. Eu tirei o celular da mão da minha filha. A primeira semana foi um inferno. Ela estava viciada no celular. 2 ou 3 anos, não me lembro. Depois de uma semana, Helena voltou a ser a menina dócil que ela era. Não é porque é fácil que é bom. Normalmente o caminho mais fácil é o caminho da perdição. Educar uma criança, cuidar de uma criança, cuidar de uma pessoa em depressão, cuidar de uma pessoa que está com um instinto suicida, se envolver em causas para proteger a infância, proteger a vida, é desgastante, é difícil. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz para me seguir, vai ter que perder a sua vida para encontrar. É simples assim. Nós mudamos o evangelho de Jesus, não. O texto que eu quero deixar no coração de vocês, para a gente terminar, está em Provérbios 31. E eu não acho que está por acaso, antes do texto que descreve a mulher e o seu potencial. O verso 8 e o verso 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se.
Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Nós somos convocados pelo Senhor a amar o que Ele ama, a se mover pelo que Ele se move, a se compadecer daquilo que Ele se compadece. E o desafio que o Senhor nos deixou é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não me amou quando eu estava pronta. Eu até hoje não estou. Jesus não me ama só quando eu acerto. Jesus me ama quando eu sou decepcionante. Jesus me ama quando eu esbarro nos meus erros reincidentes. Jesus me ama apesar das minhas falhas de caráter. Apesar de, Jesus me ama. E o padrão que Ele colocou para mim e para você, igreja, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisso saberão todos que vocês são meus discípulos. Então não adianta andar com uma Bíblia gigante debaixo do braço, falando a paz do Senhor para todo mundo, se você não ama como Jesus amou. Não adianta você vir na igreja todo domingo e dar o dízimo, se você não ama como Jesus amou. Hoje na nossa mesa redonda, nós tivemos um dado alarmante das autoridades que estavam aqui. Gente envolvida com a polícia, gente da polícia, juíza. Dado alarmante: 90% dos casos de agressão de crianças, inclusive violência sexual, 90% é de pais evangélicos. Eu tenho nojo desse evangelho que espanca, que estupra e que vem para a igreja, põe a máscara de santo e fala: paz do Senhor. Muito mais rigor haverá para a casa de Deus, porque nós conhecemos a verdade, ou deveríamos conhecer, pelo menos através das nossas canções, ou pelo menos ouvindo as palavras do pastor. A gente deve entender qual é o coração de Deus, e a gente zomba de Deus quando a gente tem a Bíblia dentro da nossa casa, frequenta uma igreja evangélica e violenta as próprias filhas, bate na mulher. Homens que ocupam liderança no púlpito batem na mulher em nome da submissão. Não entenderam nada do que significa submissão. Rasgaram Efésios quando o apóstolo Paulo orienta: amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você não pode maltratar a sua própria carne, então não maltrata a sua esposa. Ou então arrancaram a carta de Pedro, que diz: se você não tratar bem a sua mulher, suas orações não serão ouvidas. Que evangelho é esse? Sem compaixão, sem misericórdia, sem graça com os da própria casa. Pais negligentes, mães omissas, pais que estupram suas filhas, e a mãe faz vistas grossas para não ter escândalo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Erga a voz em defesa daqueles que não têm como se defender. Que o nosso evangelho seja prático. Que o nosso evangelho seja amor, misericórdia, compaixão. Que a gente trate a todas as pessoas com o mesmo carinho com que fomos tratados pelo Senhor. Que olhemos para as pessoas que são diferentes de nós com a mesma graça com que fomos olhados. O Senhor já nos viu transformadas
antes de que estivéssemos. Seja o melhor amigo. Trate as pessoas com dignidade. Qualquer ser humano, de qualquer classe social. Para de bajular os ricos e maltratar quem não tem nada para te oferecer. Por que quer tirar foto comigo? Porque eu sou pop? Ah, não, Helena, porque você me abençoa. O faxineiro te abençoa. O cara do som te abençoa. A galera que limpa os banheiros te abençoa. O motorista do Uber que te trouxe aqui te abençoou. Pessoas que estão na nossa vida todo o tempo, que são uma bênção. Sua empregada te abençoa. Quem ficou com seu filho para você vir te abençoou. Você quer tirar foto? Esse espírito de idolatria tem que morrer na igreja. O ícone aqui é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Ele é digno. Só a Deus a glória. 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 Uma das 5 solas. Só a Deus a glória. Só a Ele a glória. Só a Ele. Ele é digno. Ele faz. Ele opera. Ele convence. Ele salva. Ele transforma. Ele cura. Ele. Não se trata da Helena. Não se trata da Simé. Não se trata da Alda. Se trata de quem Deus é. Vão parar de colocar homens em lugar que só pertence a Deus. Aí o ministro pisa na bola porque ele é ser humano. Ai, vou embora da igreja. Igreja é tudo hipócrita. Não é, a igreja não é hipócrita não. Você que é lesado, que pensa que o homem é infalível. E põe sua expectativa no homem, que é do mesmo material que você. Acorda para a vida. É tempo da gente amadurecer, gente. Só pela graça. A graça nos nivela, gente. Sabe o que significa a graça? Que o cara que está estuprando alguém agora, é duro isso, é inexplicável. Mas o cara que está estuprando alguém agora, se ele se arrepender, o perdão de Deus está sobre ele como está sobre mim. A graça nos nivela absurdamente. Ela nos nivela. É interessante que quando a gente está na ala privilegiada, né? Nós estamos no privilegiado, a gente ignora a necessidade do outro. Um dia fui eu que precisei da graça. E eu preciso dela todas as manhãs renovando sobre mim. Mas a gente esquece porque a gente acha que a gente é limpinho. A gente não é limpinho não, gente. Ai de nós se não é o sangue de Jesus nos lavando todos os dias. A graça nos nivela. Só Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. É por causa dele que nós fomos reconciliados e justificados diante de Deus. Só Ele é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para de eleger outro sumo sacerdote para a sua vida. O guru espiritual. Você não ora, mas quer que o outro ore por você. Dobra o seu joelho e ora. Entra na sua trincheira de batalha e gera, e ora, e geme, até você ver a glória de Deus manifestada na sua casa. Usa a arma que você tem. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito que está dentro de mim não é mais brilhante e ativo do que está dentro de você. O mesmo Espírito Santo com o qual eu fui selada, selou você também. Nós somos iguais. Não é a minha oração mais espiritual do que a sua, ou a oração do pessoal da intercessão que é mais ungida. Ore você, gere você, chore você, clame você, até você experimentar o Deus que você diz que segue. Para de colocar outros sumos sacerdotes, eleger outras portas. Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo. Só a Escritura. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia.
Conhecereis a verdade vos libertará. Quanta libertação eu já experimentei dentro do meu quarto, só eu e a Bíblia. Um texto que eu já tinha lido 500 vezes, um dia ele fica vivo. Sai daqui e entra dentro da gente, limpa a gente. Meu Deus, como é que eu não vi isso antes? A revelação da palavra libertadora. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Onde o nosso entendimento é renovado, gente, leia a Bíblia, participa de estudo bíblico, se envolve com a Bíblia, faz seminário, faz alguma coisa, mas conheça. As cartas de amor que Deus escreveu para você. Eu me lembro quando eu era solteira que o João me escreveu uma carta. E quando eu abri a caixa de correio, eu vi a letra dele. Eu falei assim, uma carta do João. Não tinha e-mail naquela época. Eu não sou velha, eu sou vintage. E eu peguei a carta, cheirei a carta, e a carta estava perfumada. E eu saí correndo, entrei no meu quarto, fechei a minha porta, abri a carta e li a carta. E reli, e decorei a carta, e cheirei a carta. E eu queria entender o que ele quis dizer naquela entrelinha. Eu não chamei meu pai e falei assim, pai, lê para mim. Me diz que o senhor entendeu. Deus deixou as cartas de amor para a gente. Tem coisas que Ele quer falar só para você, que Ele quer revelar a você. Para de caçar profeta, abre a profecia. Quando Deus quer te falar através da profecia, não se preocupe, Deus sabe onde você mora. O profeta te encontra. Para de fazer dos profetas de Deus pai de santo. Tem gente que não abre a Bíblia, não ora, mas quer que Deus fale com profecia. O profeta te encontra, querido. Mas abra a profecia, leia a profecia, toma posse da profecia. Fique de pé no seu lugar. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos. Só a fé. Só a graça, só as Escrituras, só Cristo e só a Deus a glória. Que a reforma não seja apenas uma data comemorativa, mas que ela traga para cada um de nós a reflexão do tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. A igreja não é feita para jogos de poder. A igreja é um lugar onde nós servimos uns aos outros. A igreja não é lugar de bajular pessoas que têm o dízimo maior. A igreja é lugar que todos nós somos nivelados. Nós não somos um tribunal. Nós somos um hospital. E que os feridos venham, que os abatidos venham. Porque aqui eles vão encontrar consolo, abrigo, proteção, aceitação. É na igreja que os homossexuais têm que vir. Os travestis têm que vir para a igreja. Nossa, Helena, mas a gente tem que tirar os silicones dele. Não, quem tira os silicones dele é o Espírito Santo. Não é a obra da igreja convencer da justiça, do pecado e do juízo. Essa obra é do Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas a ponte para que o Espírito trabalhe é a boa notícia do Evangelho e o amor. Jesus reconstruiu o caminho para você. Entre por Ele. Ah, mas eu não posso, porque eu sou pecador. Entre por Ele. E à medida que você andar por Ele, Jesus te transforma de dentro para fora. Uns
a gente vai ver transformação imediata. Outros vão passar anos dentro da igreja e não vão largar o silicone. Como muitos estão dentro da igreja, mas não largam a mentira, não largam a fofoca, não largam a inveja. Mas à medida que nós convivemos, amamos e entendemos, a graça nos nivela, cara. Você está aí lutando as suas batalhas, eu estou aqui lutando as minhas. Vamos embora seguir Jesus. O Senhor trabalha. Eu estou aqui, eu sou a prova, Ele trabalha. Eu tinha tudo na minha vida para dar errado. Eu passei anos dentro da igreja sem experimentar a genuína transformação. Eu fui abusada na minha infância durante vários anos. Uma autoestima deformada. Eu era ferida e só sabia ferir as pessoas ao meu redor. Até hoje eu erro a mão. Mas Jesus está me apertando, está me transformando, está me curando. A gente não está aqui para empurrar. A gente está aqui para puxar. Vamos, você não está aguentando andar? Nesse trecho você não está aguentando? Eu te coloco nas costas, vamos. O que você não vai é para o inferno, porque eu não abro mão de você. Esse é o papel da igreja. É isso que a gente tem que entender. Naquele período da reforma, quem queria a palavra era assassinado. Houve um dia fatídico na história. A rainha de Navarra havia conseguido a paz entre o exército católico e os protestantes. Mas ela foi traída. Num só dia, mais de 10.000 protestantes foram assassinados. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de se preservar a fé católica. 10.000 protestantes foram assassinados. Muita gente pagou com a própria vida. Que a gente não promova uma nova inquisição. Que nós, como evangélicos, não nos tornemos o novo opressor. Porque é pela fé, pela graça, pelas Escrituras, por Cristo. E a glória pertence só a Deus, o justo juiz. Pai, nós te louvamos por essa noite. E 500 anos depois, nós erguemos as nossas vozes para te agradecer, Senhor. Deus, que o sangue dos mártires que foi derramado não seja em vão. Que todo o esforço para que as Escrituras chegassem às nossas mãos fossem traduzidas para o nosso idioma. Que nada disso tenha sido em vão, Senhor. Nós queremos corresponder ao sangue daqueles que se entregaram para preservar a Tua palavra, a Tua verdade. Quantos foram mortos? Quantas mulheres foram assassinadas, Senhor? Acusadas de bruxaria, enquanto na verdade elas estavam lendo a Bíblia, lendo a palavra e ensinando a palavra. Desperta-nos nesses dias escuros que vivemos. Que sejamos a resposta, que sejamos a solução. Que não nos tornemos, Senhor, os novos inquisidores, Senhor, inquisitores. Que sejamos a semelhança de Cristo, compassivos, misericordiosos, cheios de amor. E as barreiras que nós não conseguimos vencer, que os nossos joelhos dobrados em oração tragam a Tua vitória sobre nós. Nos ajude, Senhor, e nos levanta em defesa das crianças do nosso país. Nesse tempo onde elas são mortas, perseguidas, abatidas. Nesses tempos em que elas estão sendo confundidas por falsas ideologias. Nos levanta como uma voz profética. Nos levanta como uma voz profética, Senhor.
como mães intercessoras. Em nome de Jesus, nos dê coragem para fazer o que é certo. Que sejamos as discipuladoras da nova geração. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. No caminho difícil, que a gente se erga com coragem para defender a nova geração. Levanta os Josés e levanta as Joquebedes dessa era. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, reformadores do século 21.